Aleluias. Pastor vovô, né? Aleluia. Aleluias. Os teus olhos me viram quando em secreto fui criado. Aleluia. Os meus dias contados, escritos em teu livro. Com o sopro divino, Irmã Miralda, seja bem-vinda. deste vida em mim. Vamos adorar o Senhor. Oh, meu Pai. Louvado e agradecido seja teu santo Me nome. amaste primeiro com amor maior do mundo. Aleluia. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te amo. Adore a Ele, adore, irmãos. Adore. Mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te Aleluia. mais que o ouro, prata, mais que a mim. Como são preciosos teus pensamentos, como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma, amado da minha alma. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Adore ao Senhor, irmãos. Adore ao Senhor, irmãos. Aproveite, irmão, que esse é um momento de adoração ao Senhor. Quebrante seu coração. Se alegre no Senhor. Aleluia. Prata,
Glórias ao Senhor nosso Deus, amado da minha alma. Declare o seu amor ao Senhor, declare a Ele, irmãos, aleluias, declare a Ele, aleluias, glórias ao Senhor nosso Deus, adore, 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 adore. Nós chamamos, preferido do meu ser, ninguém como Jesus. Aleluia. Não há ninguém. Aleluia, Jesus. Nós chamamos. Vamos lá, pessoal, vamos começar a levantar nossa própria canção de amor para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh Jesus, Tu és única e digna de adoração. Eu nasci pra te amar, pra te adorar. Adore a Ele, adore, 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 adore. Xecarabaradará, xetaraxa, ricaradaraa, xarabarada. Aleluia. Oh, irmãos, glórias ao Senhor nosso Deus pelas suas vidas. O Senhor é bom. O Senhor é Deus tremendo. E eu glorifico ao Senhor por tudo. Glorifico ao Senhor pelas suas vidas, porque Deus é maravilhoso. E nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor para adorá-lo. É mais hoje um culto de adoração ao Senhor. E eu fico feliz porque nós somos salvos. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluias, queridos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante importante. Claro que toda vez que a gente fala das coisas do Senhor, das coisas do alto, e das coisas que a gente faz conexão daqui da terra com as coisas do alto, nós
nos alegramos no Senhor e compartilhamos com os irmãos. E hoje nós vamos falar sobre o dinheiro na vida do crente. Eu vou fazer um pequeno preâmbulo, mas a minha intenção aqui é falar muito mais daquilo das coisas espirituais do que propriamente do dinheiro. E tem uma passagem, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no livro de Lucas, evangelista Lucas, capítulo 16. Aleluias, aleluias, aleluias. Tem na versão, na Almeida Revisada e Atualizada, a palavra do Senhor diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Aleluias. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, irmão. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Nós não devemos ser escravos do dinheiro. O dinheiro serviu para que nós sejamos senhores do dinheiro e não escravos. Tem uma versão da Bíblia Viva que diz lá em Lucas, esse mesmo Lucas, no capítulo 16, quando a gente volta um pouquinho, Jesus fala para as pessoas, o homem rico, ele diz assim, o homem rico, na versão da Bíblia Viva, o homem rico teve de admirar o desonesto por ser tão esperto. É verdade que as pessoas deste mundo são mais espertas nos seus negócios desonestos do que aqueles que amam a Deus. Eu, porém, vou dizer a vocês para agirem assim, buscando fazer amigos por meio de trapaça. Isso não vai garantir a entrada de vocês no lar eterno no céu. Não, porque se vocês não forem desonestos nas pequenas coisas, não serão nas grandes. Se vocês enganam um pouquinho, não serão honestos nas responsabilidades maiores. E se vocês não são dignos de confiança nas riquezas deste mundo, quem confiará os verdadeiros tesouros do céu a vocês? E se vocês não são... Ninguém pode servir a dois patrões, na versão da Bíblia Viva. Vocês odiarão a um e mostrarão lealdade ao outro, ou vice-versa. Gostarão de um e desprezarão ao outro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Queridos, nós precisamos entender que nós temos percebido muitas situações ao longo das nossas vidas. Eu sou uma pessoa que sou de um lar de origem muito humilde, mas sou uma pessoa que gosto muito das coisas boas, porque eu aprendi que meu pai é dono do ouro e da prata. Mas eu não tenho que amar o ouro e a prata do meu pai, eu tenho que amar a meu pai. Você não tem que amar o ouro e a prata de Deus, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Você não pode ser escravo do dinheiro, nós não podemos ser escravos do dinheiro. Nós temos que ter a convicção de que o que Deus nos abençoa, porque a Bíblia diz que são bênçãos, boa medida, sacudida, recalcada, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante.
Ou seja, o que Deus quer de nós é transbordar, que a gente transborde, que em nossas vidas tudo seja o transbordar do Espírito Santo, tudo seja o transbordar de Deus. E consequentemente esse transbordar passa pelas riquezas. Mas essas riquezas que Deus confiou para mim, para você, quando Deus se refere a boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, Ele está dizendo que o transbordar tem que ser para ajudar as pessoas. Por isso que lá em Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47, a Bíblia se refere da seguinte forma, em relação aos apóstolos, aos discípulos de Jesus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que coisa tremenda, irmãos. O dinheiro que aqueles apóstolos tinham, que aqueles discípulos, que aqueles irmãos, que aquela congregação, que a igreja tinha. A Bíblia diz que eles se juntavam, que as suas riquezas eram juntas, se acumulavam, cada um contribuindo na sua condição financeira. E todos viviam em comum, em comunidade, perseverando na oração, na comunhão, no partir do pão. Uma coisa maravilhosa e que muitas vezes a gente vê hoje, nos dias de hoje, a gente percebe nos dias de hoje que as coisas vão se perdendo, queridos. A essência do Evangelho vai sendo perdida. Tem um louvor que diz assim: onde está Deus se eu não posso estender a mão para o meu irmão? Onde está Deus se eu não posso fazer o bem sem olhar a quem? Ou seja, queridos, o nosso dar, a nossa perseverança significa está atrelada ao viver em comunhão, ao viver a verdade de Cristo. E essa verdade passa pelo dar, para olhar, sabe, pelo olhar que nós devemos ter para o outro. Queridos, eu já tenho um tempinho de evangelho, sabe, e para mim sempre foi uma coisa que ficou guardada no meu coração e que eu já trago comigo isso ao longo de anos. E eu aprendi isso não no Evangelho, eu aprendi com meu pai. Meu pai era um homem simples, um homem que ficou órfão de pai e de mãe muito cedo, foi morar numa casa para servir de empregado numa casa, foi criado por uma família. Mas meu pai aprendeu que a gente devia viver, desde pequeno a gente aprendeu isso com meu pai, que a gente devia ajudar o outro. Meu pai era um homem que era capaz de tirar a camisa do corpo e dar para outra pessoa, para ajudar aquela pessoa. E é isso que Jesus está falando aqui, que nós não devemos
ser avarentos, nós não devemos ter apego às coisas. Quando se fala de dinheiro, irmãos, aqui se engloba muitas coisas, são os bens materiais, sabe? Nós nos apegamos às coisas deste mundo, quando nós não somos deste mundo. É o servir, Marcelo. Nós estamos aqui para servir. E tem aquela célebre frase que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Irmão, qualquer que seja a sua atividade, qualquer que seja a sua atividade laboral, qualquer que seja o que você faça na sua vida, que seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus pela sua vida, minha irmã Lorena. Que seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós vivemos em comunidade, somos um ser social. E nós devemos nos preocupar uns com os outros. Você tem um vizinho. Você está vivendo, tem vizinhos. Se preocupe com seu vizinho. Cuide do seu vizinho. Ame o seu vizinho. Você está interligado a uma família. Deus te colocou numa família. Ame sua família, mesmo que os seus familiares não dêem muita importância para você, porque você é crente. Sabe? O importante é que a essência do Evangelho não saia da sua vida. E parece que ao longo das nossas vidas a gente vai caminhando e perdendo a essência do Evangelho, o que verdadeiramente importa. Nós estamos falando aqui que nós não devemos amar o dinheiro, que nós não devemos servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Ou a gente ama a Deus, ou a gente ama as riquezas. Talvez você está aí e esteja pensando: meu Deus, ao longo da minha vida eu não conquistei muitas coisas. Mas, irmão, talvez você esteja com foco errado. Talvez você esteja olhando e buscando coisas erradas. Talvez você esteja tirando seu foco. O foco é Jesus. O foco é a gente ir morar nas mansões celestiais. Quando você começar a tirar seu foco das riquezas, do querer, do eu, sabe? Quando você tirar o seu foco das coisas materiais, Deus vai começar a abrir as janelas dos céus e vai derramar bênção sem medida na sua vida. Comece a se preocupar com a salvação da sua família. Comece a se preocupar com a dor do outro. Sabe? É importante isso. Senão as pessoas não vão olhar para você com olhar de crente. Porque a gente, como crente, a gente tem visto muito as pessoas e tem entristecido muito o meu coração. Se tem entristecido muito o meu coração, irmão, deve estar entristecendo o coração de Deus, os crentes tirando o foco. Muitos crentes tirando, sabe, deixando de buscar ao Senhor e tá gastando a força, as suas forças com o que não convém. E Salomão diz em Eclesiastes que tudo é vaidade. Vaidade, tudo é vaidade, irmãos. Eu não estou dizendo aqui que você tem que viver na miséria, não. É o foco, irmãos. Quando você olha para Jesus, você olha para o trono da graça, as bênçãos vão vir automaticamente. Porque você, olhando para Jesus, olhando para o trono da graça, você vai ver, você vai perceber que muitas coisas são supérfluas. Que tem muitas coisas que a gente apega, sabe? Se apega.
que tem um móvel na sua casa que você não dá a ninguém porque você gosta daquele móvel, você tem um apego naquele móvel, porque se você morrer hoje, aquele móvel não vai ser dado para alguém, mas você tem um apego àquilo. Ah, porque eu tenho uma joia que foi minha avó, minha tataravó que me deu. E quantas pessoas, irmãos, têm morrido de fome, têm morrido de sede, e às vezes irmãos próximos, irmãos da nossa igreja que têm passado por necessidade, e você com aquela joia, porque eu tenho aquela joia. Nós precisamos mudar isso, sabe? Nós precisamos mudar o foco. Nós não devemos ser amantes do dinheiro, irmãos. Eu estava hoje meditando nesta palavra e eu estava em prantos, sabe, adorando ao Senhor e dizendo para o Senhor: Senhor, Tu és o meu bem maior. Senhor, Tu és o meu bem maior. Senhor, Tu és o meu bem maior. Declare a Ele nesta noite que o Senhor é o seu bem maior, querido. O Senhor é o seu bem maior. Porque não adianta, a Bíblia diz em Marcos 8:36, que proveito há no homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria o homem em troca da sua alma? Precisamos entender isso, queridos. Não adianta a gente gastar, não estou dizendo que você tem que ficar parado na inércia, não, querido. Mas nós devemos saber que Deus é o nosso provedor. Que não é com a minha força, nem com a sua força. Não é com o seu braço, nem com o meu braço. Não são os nossos braços. Nós dependemos dele, porque se o Senhor parar a sua respiração, você morre. Nós dependemos dele. Nossa dependência vem do alto. Meu querido, minha querida, você que está aí, eu venho aqui para te dizer, talvez você esteja gastando a sua energia em vão. Você depende do Senhor. Você é filho dele, você é filha dele. E você depende do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É por causa dele que você está vivo, é por causa dele que eu estou vivo. Nós dependemos dele. Porque não há proveito nenhum em ganhar o mundo todo e depois ficar doente. Sabe? Eu tenho refletido isso há muito tempo. Eu tenho refletido isso, sabe por quê, irmãos? Porque não adianta você ter muita coisa e depois você não ter saúde para desfrutar. Não adianta você ter o melhor carro, um carro importado, e você não ter saúde para desfrutar. Porque nós que somos crentes, que um dia levantamos a mão, que aceitamos Jesus como Salvador, estamos na dependência do Senhor. Amém, queridos? Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. E muitas vezes por uma conveniência, por uma aparente necessidade de manutenção do nosso emprego, nós abaixamos a nossa cabeça para o nosso chefe. Abaixamos a nossa cabeça para o nosso cargo. Abaixamos para o nosso cargo no trabalho. Abaixamos a nossa cabeça para um cargo na igreja até. Porque aquele cargo é importante, porque aquele chefe pode me demitir, porque eu vou perder remuneração. E nós abrimos mão da essência do Senhor em nossas vidas. E nós nos tornamos flexíveis. E hoje eu estava
lendo um texto de um grupo que eu faço parte, de uns amigos que não são crentes, e um dos amigos disse assim, bom, estavam tendo um diálogo entre eles lá, e um dos amigos disse assim, ainda bem que fulano de tal é um crente flexível. Ou seja, neste grupo tem crentes e não crentes, são amigos. E começaram a ter uma conversa, não foi uma conversa ruim, né? Mas, enfim, não era uma conversa ruim, mas era uma brincadeira, uma brincadeirinha. Mas quando este amigo se referiu a outro que era crente, diz assim, ainda bem que ele é flexível, estava se referindo a uma outra pessoa que em muitas atitudes não parece crente. E parece que ao longo do tempo a gente aceita Jesus como Salvador, e hoje eu estava ouvindo a pregação do nosso querido amigo evangelista França, e dele estava sendo usado tremendamente pelo Espírito Santo, quando ele dizia, quando a gente se converte, irmão, quando a gente está no primeiro amor, a gente quer orar toda hora, a gente quer louvar toda hora, a gente quer jejuar todo dia, e parece que ao longo do tempo, a gente vai perdendo esta essência de crente. E as circunstâncias, à medida que a gente vai passando pelas circunstâncias, a gente vai se tornando flexível. É o crente total flex. É uma coisa, pode ser outra. Irmão, nós somos crentes e nós somos guiados pelo Espírito Santo. A nossa referência, a nossa base, sabe, é a Bíblia. Está na Bíblia, amém. Não está na Bíblia, chuta que laço. Flexibilidade para a Bíblia não se admite. Ou você é ou você não é. Flexibilidade não se admite na Bíblia, porque eu não posso amar, quando nós estamos falando de Deus e o dinheiro. Nós lemos aqui que nós não podemos amar a Deus e o dinheiro. Isso é um crente total flex. É um crente que tenta amar a Deus e o dinheiro. Esse crente flexível não existe, irmão. Porque se ele tenta fazer isso, automaticamente ele vai ser amante do dinheiro. Porque Jesus está dizendo, ou você há de servir a um bem e servir, você vai servir a um bem e vai servir mal a outro. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como você dar foco em duas coisas. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Não se admite isso, querido. Não se admite crente meia boca, irmão. Não seja um crente meia boca. Seja um crente verdadeiramente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Uma verdadeira conversão. E conversão é mudança de rumo. Significa dizer que eu estava andando num caminho, vivendo num caminho, e quando eu conhecia Jesus, lembra de Paulo? Paulo, quando estava no caminho de Damasco, a Bíblia diz que o Senhor Jesus apareceu para ele, e ele ficou cego, e Jesus disse, Paulo, Paulo, por que me persegues? E Paulo diz, quem é o Senhor? E ele disse, eu sou a Jesus, a quem tu persegues. E a Bíblia diz que Paulo ficou cego porque havia escamas nele. Havia escamas em Paulo, nos olhos. E naquele momento que a Bíblia diz que ele foi
na casa do profeta, para que o profeta orasse por ele, a casa de Ananias, para que Ananias orasse por ele. A Bíblia diz que as escamas dos olhos caíram. E houve, naquele momento, duas coisas que aconteceram. As escamas dos olhos literalmente caíram dos olhos de Paulo, e Paulo voltou a ver. E Paulo também, as escamas espirituais de Paulo caíram também, e ele verdadeiramente se converteu, irmãos. Olhe a vida de Paulo e observe que Paulo, que era perseguidor do evangelho, que caminhava contra os crentes, ele, a partir de agora, ele é um exemplo de conversão. Ele muda totalmente de rumo. As escamas espirituais dos olhos de Paulo caíram. E ele verdadeiramente começou a entender o que era amar a Cristo e o que era viver o verdadeiro evangelho. E nós temos que entender isso, queridos, que nós não podemos ser crente meia boca, que nós nos convertemos, que nós mudamos de rumo, nós não vivemos as coisas deste mundo, que nós não devemos amar o dinheiro, senão, se você está gastando muito tempo, incansavelmente, trabalhando sábado, domingo, feriado, porque minhas contas não batem, porque não tá dando para pagar as contas. Sabe por que não está dando para pagar suas contas, querido? É porque você está depositando suas forças em você. E a provisão não depende de você. Não depende do seu braço. Depende do Senhor. Elevo meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinela. Tudo é vão se o Senhor não estiver em nossas vidas. Tudo é vão se o Senhor não estiver no controle das nossas vidas, queridos. Nós precisamos mudar de rumo. Precisamos mudar os nossos pensamentos. Nós não devemos amar. Deus não nos criou. Deus não criou a mim e a você. Deus não criou a mim e a você para as pessoas. Não criou as pessoas, não criou nós seres humanos para nós nos rendermos às circunstâncias. Você não tem que se render à sua circunstância, irmão. Você tem que se render a Deus. Nós não temos que nos render a pessoas. Nós temos que nos render a Deus. Porque foi Ele que nos criou. Deus não nos criou, irmãos, para a gente, estar com o nosso pensamento buscando coisas. Deus busca verdadeiros adoradores. Ele nos criou para que nós fôssemos verdadeiros adoradores, que o adorassem em espírito e em verdade. Foi a Ele, foi por isso o propósito da nossa criação. Foi para que nós fôssemos adoradores, porque Deus já estava cansado de anjo lá adorando Kadosh, 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 Jeová Tzvaot. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Fica assim o tempo todo lá no céu. O louvor é esse o tempo todo lá no céu. Mas Ele criou alguém que o adorasse em espírito e em verdade. Ele criou a mim e a você para entregar o nosso coração e adorar a Ele.
Nós fomos feitos e criados para adoração, irmãos. E quando você abdica dos seus bens, quando você, sabe, não se prende às coisas do mundo, você demonstra para Deus que você é um adorador. Glória a Deus pela sua vida, Mateus. Porque a morte de Jesus, o sangue de Jesus, é que nos purifica. Foi a morte de Jesus que remiu os nossos pecados, querido. Nós devemos continuar, sabe, olhando para frente, para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Talvez você esteja gastando o seu tempo em vão, as suas forças se esvaindo, e você olha para um canto, olha para o outro e a conta não dá. E eu vou lhe dizer uma coisa. Você pode até ganhar um salário mínimo. Mas se você for dependente do Senhor, Deus vai mandar provisão que aquele salário mínimo vai se multiplicar de tal forma que você não vai entender que você vai poder, com aquele salário mínimo, pagar suas contas, pagar tudo e ainda sobrar dinheiro. Vai entregar o seu dízimo, vai ser ofertante e o seu dinheiro ainda vai sobrar. Muitas vezes nós ganhamos tudo, temos um bom salário, mas as contas não batem. Não se paga, não dá para se pagar. Por quê? Porque nós estamos com outro foco, nós estamos em outro pensamento. Olhe para o céu, olhe para o trono da graça, olhe para Jesus, querido. Comece a mudar esse pensamento. Não gaste a sua energia em vão, não, sabe? Porque de repente nós temos muitas coisas, juntamos coisas, vivemos a síndrome do acumulador. Tem gente que é assim, tem uma casa cheia de coisas que não presta para nada. E às vezes você vai dizer assim, olha, eu uso esse negócio de ano em ano. E de repente tem um irmão que está precisando. Basta você perguntar. E você usa como diz o outro, de caju em caju, de ano em ano, uma vez na vida. Não vou dizer uma vez na vida, outra na morte, né? Porque tem gente que diz assim, uma vez na vida, outra na morte. Na morte, tem gente que... Tem até gente que usa mesmo, uma vez na vida usa... tem uma roupa, né, que usou uma vez na vida e depois só vai usar na morte. Na morte, meu irmão, não vale a pena. A graça é melhor que a vida, minha irmã Lília. É isso mesmo. Porque a graça do Senhor nos acrescenta tudo. Sabe? A graça do Senhor é um favor imerecido. Que acrescenta tudo. E você se enche de amor. Comece a pensar nisso, irmão. Comece a pensar que nós devemos nos desfazer de muitas coisas. Comece até a pensar nisso. Olhe para a sua casa e veja quantos pares de sapato você tem. Quantos pares de tênis você tem, quantos apegos, sabe, enchendo a casa de coisa, de tralha, quantas bolsas você tem, mulher, e que tem uma irmã que não tem uma bolsa. Que evangelho é este? Que a gente só olha para o próprio umbigo? Não, querido, nós devemos olhar e ver para o nosso irmão necessitado, sabe? Se você, meu irmão, está aí, está ouvindo este vídeo e você precisa de alguma coisa, nós que fazemos parte de uma igreja, glória a Deus por esta igreja, pela pastora da nossa igreja que sempre está imbuída em ajudar o próximo. Este é o nosso propósito, este é o evangelho, verdadeiro evangelho, esta é a essência do evangelho, querido. Da salvação e ajudar o outro, de ajudar o outro a ser salvo, de ajudar o outro na comida, sabe? Ajudar o outro. O evangelho se dá nisso, meu irmão. É a essência do evangelho, sabe? É a gente ter algo
E eu não sei se você se constrange, se você pensa nisso, se vem ao seu pensamento, quando você está comendo e você pensa, poxa, tem alguém que está precisando de comida. Tem alguém que está morrendo de fome, tem alguém que está passando necessidade. E eu lhe digo, irmãos, nós fazemos parte do ministério que se preocupa com isso. A nossa igreja aqui em Portão se preocupa verdadeiramente com isso. E se você está precisando de alguma coisa, tem alguém, algum conhecido, alguma necessidade, nos procure, fale com a direção da igreja. Nós temos muitas pessoas, fale com os diáconos vão chegar a nós e a gente vai juntar, a gente vai se unir em amor e ajudar aquela pessoa que está necessitando. Porque isso é evangelho. Porque não adianta você ficar pregando evangelho e você não demonstrar amor pelo outro. Senão isso não é amor, querido. Sabe? Nós não devemos viver a vida achando que só é isso aqui. Os crentes todo tempo estão falando, nas escrituras falam muito mais de coisas espirituais, coisas espirituais, mas os crentes não se desapegam. Os crentes vivem como se fosse viver a eternidade aqui na terra. Irmão, a eternidade é em outro, é uma nova Jerusalém, querido. A eternidade é uma nova Jerusalém. Lá, a Bíblia diz que lá não há morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. No outro lado é fogo e ranger de dentes, choro e ranger de dentes, fogo e enxofre. Lá, na nossa Jerusalém celestial, onde eu vou estar e você vai estar também, em nome de Jesus, lá são ruas de ouro, portais de pérola, mar de cristal. Se preocupe com isso, meu irmão. Se você está vivendo e se apegando a essas coisas que não são do evangelho, querido, você está vivendo um foco errado. E eu queria voltar aqui a adoração ao Senhor. Voltar a nossa adoração que nós colocamos no início. Eu queria que você adorasse ao Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor e pense nisso. Seus olhos me viram quando Que mais do que prata, mais do que ouro, nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Não devemos ser amante do ouro e da prata. Devemos ser amantes do dono do ouro e da prata. Aleluia, adore a Ele. com o sopro divino puseste vida em mim. Me amaste primeiro com amor maior. Aleluia, Jesus. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te amo Declare o seu amor a Ele. mais que o ouro, prata, mais que a
Shekaramarandara, Shekeratara, Shivakaramarandara. Aleluia. Declare o seu amor a Ele. Adore, 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 irmão. Adore a Ele, que é mais do que o ouro, do que a prata, querido. Aleluia. Só Ele que é digno de adoração, irmão. Aleluia. Precisamos viver o verdadeiro evangelho, querido. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia, aleluia. Nós te amamos, Senhor. Nem as estrelas do céu contêm o teu amor sem fim. Aleluia. Senhor, te amo. Declare o seu amor por Ele, irmãos. Ele quer ouvir da sua boca, meu querido, minha querida. Diga, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo, Senhor, mais que o ouro, mais que a prata, mais que meus filhos, mais que minha esposa, mais que o meu marido, mais que tudo na vida eu te amo, Senhor. Porque Ele quer ouvir isso do seu coração, meu irmão. Ele quer ouvir isso de você, da sua boca. Confesse, irmão. Aleluia. Ele disse que nós tínhamos que amar a Ele sobre todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Mais que a mim, mais que a você. Você tem que amar a Deus mais que você ama você. Aleluia. 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 Que Deus abençoe cada um de vocês, irmãos. Bota isso na sua cabeça. Ame a Deus, adore a Ele. Levantar nossa própria canção. Aleluia. Aleluia. Ame a Ele sobre todas as coisas. E você vai ver coisas incríveis acontecer na sua vida. Pare de confiar no seu próprio braço. Pare de confiar nas suas finanças. E você vai ver coisas incríveis na sua vida. Amém, queridos? Um beijo em seus corações. Que Deus continue abençoando. Desejo a vocês uma semana abençoada em nome de Jesus. Uma semana vitoriosa em nome de Jesus. O mês de outubro, um mês de nota 10 para você em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Aleluia. Mais que o ouro. Eu te amo, Senhor, mais que o ouro. Eu te amo, Senhor, mais que o ouro. Eu te amo, Senhor, mais que tudo na vida. Mais do que minha casa, mais do que o meu carro, mais do que os meus filhos, mais do que minha esposa, mais do que tudo na vida. Eu te amo, Senhor.
Aleluia. Glória a Deus.